Muito boa tarde, telespectador do seu canal 14 TV Paranapanema. Hoje, quarta-feira, dia 5 de setembro, já estamos no início desse mês e já passando os primeiros 10 dias, né? Já estamos aí entrando na primeira dezena desse dia. Olha só como está passando rápido, né? E, lógico, nós estamos aqui hoje, um bate-papo legal com o Éder Marques, que vai falar sobre a sua palestra que esteve ontem na Estácio de Sá, envolvendo um grande número de espectadores, a plateia toda atendendo, ele que faz trabalho aí de coaching, né? E ele vai explicar para nós essa palestra que ele esteve ontem aos alunos lá da Estácio de Sá. Éder Marques, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e seja sempre bem-vindo, não é isso? Ô, meu querido, eu que tenho que agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, falando com você, com o seu público, o pessoal aqui da TV sempre muito bacana. E tô grato de estar aqui de novo, né? Com essa oportunidade de falar sobre a palestra de ontem. Eu estive na Estácio de Sá ontem com mais de 50 pessoas no auditório, através da equipe de pós-graduação, dando uma palestra sobre coaching, e que chama DRP, né? Desperte o seu real potencial. A gente falou aqui para vocês já da outra vez o que é coaching. Coaching é acelerar um objetivo, uma meta, com um caminho, entendendo bem seu estado atual e traçando um caminho para o estado futuro, aquilo que você deseja, e conseguir isso com mais rapidez. E, lógico, né, Éder? Despertar aquele gigante que às vezes está adormecido, né? Tem muita gente que tem um potencial imenso, né? E acaba ele tendo que ter, assim, uma atitude, né? Um pontapé inicial, uma ajuda aqui, uma colocação ali, uma palavra ali, um jeitinho aqui. Daqui a pouco essa pessoa, ela desperta realmente para esse público que hoje, se não tiver realmente uma formação, a coisa fica difícil, não é isso, Éder? O Anthony Robbins, que é um dos grandes gurus hoje na área de desenvolvimento humano, ele esteve no Brasil em agosto. Ele diz o seguinte, que todo ser humano tem um potencial dentro dele. Você tem um potencial. E para que esse potencial ascenda, aumente, você precisa ter ações. Para que ações gerem resultados e suas crenças sejam fortalecedoras. Do contrário, você entra num círculo vicioso em que você não sai do lugar, você não cresce. Por quê? Pela falta de resultado. E assim por diante, você tem uma crença limitadora e o seu potencial ele diminui. É como a nossa energia. Para esse potencial despontar, você tem que fazer 3 coisas para que haja uma mudança verdadeira, que é elevar o seu padrão, mudar as estratégias de acordo com o que você vai mudando e principalmente trabalhar a sua crença. Crença, Valdomiro, é aquilo que a gente fala pra gente todo dia, toda hora. É o que você conta da sua história para você e para as outras pessoas. Essa realmente é uma trajetória de vida que nós temos que acreditar. E ontem na televisão, eu estava no canal, por acaso, e estava falando exatamente o que o Éder acabou fazendo a sua palestra. O tema da palestra do Éder na Estácio de Sá ontem foi basicamente também esse despertar interno que eu vi num grande canal de televisão. Então, realmente é de suma importância você ser diferenciado, não somente na sua formação, lógica, acadêmica, mas também na maneira de conduzir as coisas, porque hoje nós somos um mundo muito competitivo. Nós estamos num mundo que daqui a pouco muda-se tudo, a trajetória de uma estratégia. Então você tem que estar sempre ligado nesse link, não é isso, Éder? Para que você possa também atuar de forma sempre à frente da sua concorrência. Nós temos como ser humano, e de acordo com a teoria dos setênios, que a cada 7 anos o ser humano vive uma experiência. Do 1 ao 7, do 0 ao 7, desculpa, dos 8 aos 14 e assim por diante. E fora isso, a gente começa a entender do coaching e através de uma teoria do Robert Dilts sobre os níveis neurológicos. Nós, seres humanos, temos 7 níveis para chegarmos à evolução. Da superficialidade, da sua conduta pessoal, o nível conhecimento, que hoje é muito importante para o mundo que a gente está vendo aí acelerado. Depois nós temos o trabalhar das crenças e valores, para que entendamos os nossos papéis na vida, pai, filho, irmão, companheiro, advogado, etc., seus papéis,
para que você possa ter a sua missão de vida bem definida, para pertencer a um grupo e finalmente ter o seu legado. O ser humano ele vai buscar isso ao decorrer da vida e o coach ajuda o coach, que é quem passa pelo processo, a superar esses níveis, porque todos nós temos esses níveis. E em alguma época da vida estamos em algum ou outro com maior porcentagem, vamos dizer assim. E olha, o que é mais importante é que os grandes nomes mesmo de toda a história, desde lá os princípios da humanidade, eles começaram com derrotas, começaram sempre tropeçando, entendeu? Então é preciso realmente você acreditar que sempre existe um passo que você vai dar em direção ao seu sucesso. Às vezes a luz está tão próxima e a pessoa desiste, não é isso, Éder? Eu vejo muita gente falando assim, eu queria enxergar aquela luz no fim de tudo. Amigo, seja você a luz dos primeiros passos. Toda mudança depende unicamente, exclusivamente de você, de mais ninguém. Não adianta terceirizar, se vitimizar. A mudança ela acontece de dentro para fora. Internamente. E tudo acontece primeiro na mente. É a mente que faz o exterior. A nossa realidade é formada primeiro com o pensamento, com o falar e depois com o sentimento. Isso é a formação da nossa realidade, acontece dessa maneira. E o Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, um dos mais notáveis presidentes da história americana, né, foi assassinado, ele era falido, ele era um lenhador e realmente ele foi à falência, mas ele se levantou, tornou-se presidente da maior nação do mundo e até hoje ele tem seu nome na história. Ele tornou-se imortal pela sua obra, pelo seu trabalho, pela sua dedicação a essa nação extraordinária que começou ali do nada e hoje é um gigante realmente, como dizia os japoneses da Segunda Guerra Mundial. Nós acabamos acordando um gigante, né? E foi o que aconteceu realmente. E aí vocês viram, vocês todos sabem a trajetória e o resultado desta infeliz guerra, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso aí, aliás, ontem eu estava também assistindo a um programa de televisão e o almirante da Armada da Inglaterra, ele travou uma batalha com os alemães, uma batalha terrível. Ali seria realmente o destino da humanidade. E realmente a Grã-Bretanha acabou vencendo aquela batalha. E o neto dele, hoje, é um oceanógrafo. Ele estava mapeando o mar, onde houve essa grande batalha, para encontrar os restos dos navios de guerra, cruzadores, destroyers, que acabaram se envolvendo naquela batalha. Porque aquela batalha mudou a história de toda a humanidade. Porque os alemães já naquela época queriam realmente dominar a Europa toda. E lógico, dominando a Europa, iria dominar o mundo todo. Entendeu? Então, graças a esse desempenho desse almirante, notável almirante, com estratégias de campo, né, de batalha, ele acabou vencendo. E se ele não tivesse essa estratégia, Éder, como é que ficaria? Uma simples decisão pode mudar muita coisa. Quando fazemos algo com estratégia, direção e norte, nós sabemos onde chegar. Não adianta você ter, se você tem qualquer caminho, você não tem um caminho, qualquer direção vai servir. Foi muito bacana o que você disse aí, o seguinte, eu não acredito que existe fracasso, tá? Eu acredito que exista falha, e a falha leva ao aprendizado. O Michael Jordan só foi o maior jogador do mundo de basquete porque ele foi o cara que mais treinou e mais errou. Eu sou São Paulino, você sabe disso aí. Rogério Ceni só foi o maior goleador, porque ele treinava mais. Ele chutava a bola no final do treino. Então ele se especializou naquilo, ele quis buscar aquilo. E eu costumo dizer o seguinte, que a falha, imaginem uma linha assim, e assim como o buraco, que as pessoas às vezes acham que estão lá, eu estou no buraco, estou vivendo no buraco, ou eu caí. Encare aquilo como uma base, a base para algo maior. Você consegue construir uma casa hoje sem fazer primeiro a fundação? Não tem como. Então o buraco para que você construa a sua nova casa, o seu novo caminho, porque só você constrói a sua história, nós escrevemos a nossa história. Então isso é muito necessário e muito bacana de você ter falado. E realmente a gente força sempre isso porque é naqueles detalhes que a gente se levanta. Porque sempre vai ter um caminho para você seguir. Agora, a opção de escolha é sua. Agora, você também não pode, porque caiu, você esperar que alguém venha ali, não só te levantar. E há uma história comovente na Tailândia de que um menino furtou num estabelecimento um pouco de comida para levar para sua casa.
E aí foi censurado para uma senhora que estava passando. Ele abaixou a cabeça, escutou tudo aquilo quietinho, devia ter uns 6, 7 anos. Aí o comerciante chegou e falou, e deixou, falou, não, calma. Ele deu a comida para o menininho para levar, ele agradeceu e foi embora. Passaram-se 30 anos depois, olha só o que aconteceu. Esse comerciante teve um mal súbito e quem salvou a vida dele? O menino era o médico. Não é assim? É, maravilhoso. Você conhece a história, também, né? Então, é tudo isso. Então, se aquele garoto talvez não tivesse enxergado aquela ajuda como fundamental para que ele não cometesse mais aqueles delitos, ele poderia seguir realmente o caminho do delito, do crime, da marginalidade. E, no entanto, ele seguiu o caminho do bem. Ele entendeu que aquela hora era a hora dele realmente se levantar e seguir em frente. Foi o que aconteceu e tornou-se um grande médico. E quem também está com a gente, nossos colaboradores, nossos realmente parceiros, é o Águia Produtos de Limpeza, que realmente tem qualidade, são testados para garantir a sua saúde e de sua família. E agora realmente eles estão ali na Rua Isídia Sebastião Araújo 90, no Distrito Industrial 3, onde você vai encontrar de tudo para a sua casa. Limpeza realmente em primeiro lugar, e lá o Alexandre, a Pâmela, a Débora e os seus filhos, né, no caso do Alexandre, o Murilo principalmente, que está direto com o seu pai, eles estão ali conduzindo e muito essa grande empresa daqui da nossa cidade. Medic Tintas é uma loja especializada em tintas imobiliárias, automotivo e industrial, e lá você encontra ainda todos os lançamentos para embelezamento veicular. As melhores opções, os lançamentos das cores e tendência, você também vai encontrar na Medic Tintas. Faça um orçamento presencial na Rua Brasil 681 ou através do fone 3335-6237. Fala com o Marquinho e também todos os seus funcionários agora numa loja com 300 metros quadrados. Delivery Much é uma empresa que trabalha com o sistema de marketplace de pedidos de refeições online, onde o usuário tem acesso a uma variedade de empresas do ramo da alimentação, cardápios, forma de pagamento, entrega e acesso a promoções. E através do sistema prático e seguro, você escolhe, paga e acompanha o serviço o pedido sem nada a acrescentar. Atualmente a Delivery atua em mais de 100 cidades em 18 estados e continua em franca expansão. Baixe o aplicativo e saia usando. Delivery Much é muito mais delivery. JRS Hernandes, eu estive lá com o pessoal, rapaz, olha, já saíram liminares a favor dos mutuários que estão pagando juros absurdos, aí 20% ao mês até tinha gente pagando. E agora foi uniformizada as decisões, tanto na segunda como na terceira vara civil, você lá vai encontrar realmente o resultado que você precisa nesses financiamentos que o juro realmente, você acaba pagando mais um carro ou um pouquinho mais de um carro ainda. Então, está na hora de você chegar lá na Avenida Doutor Altino Arantes, 131, prédio JJ Carvalho, sala 34, falar com um dos meninos lá e você será muito bem atendido e orientado se você tem realmente condições de vencer essa parada. Pagando juros absurdos, você certamente terá o retorno desse juro que você pagou a mais. Daqui a pouco a gente vai retornar esse bate-papo com o Éder, que ontem esteve na Estácio de Sá falando aí sobre técnicas, né, de mudanças de crenças, enfim, uma série de coisas que nós vamos a seguir na nossa programação aqui no seu Tribuna Independente. Até daqui a pouquinho. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em 2 horários, de segunda a sábado às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na TV Paranapanema. Suas tardes são na TV Paranapanema. O programa Casa e Companhia traz para você o que há de melhor no nosso artesanato, além de um bom bate-papo sobre os mais diversos assuntos. Programa Casa e Companhia, de segunda a sábado às 3:30 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 7:40 da noite, aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário.
Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com/TV Paranapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin. Zorro. Jornada nas Estrelas. Terra de Gigantes. O Túnel do Tempo. E muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. De volta, telespectador, hoje uma quarta-feira, sexta-feira é feriado, dia da independência, nós não vamos ter o programa, mas nós vamos estar com uma atividade muito grande nesse dia, então pode ficar tranquilo que na segunda nós vamos trazer o que realmente aconteceu de bom no esporte e também aí em todo esse desfile de 7 de setembro que vai falar sobre os 100 anos de história da nossa cidade. Bom, Éder, como você viu assim os meninos, as meninas que estavam na plateia sobre esse importante tema que é Desperte Seu Real Potencial, DRP? Ô Valdomiro, esse tema foi criado com muita base em algumas pessoas que eu gosto muito, modelo, além do meu curso pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, onde eu sou Master Coach. E ele foi tirado do Anthony Robbins, do pastor Cláudio Duarte, do Jerônimo Thelmy, entre outras pessoas de grande nome. E eu criei esse material com o intuito de levar isso para dentro das empresas. Porque eu sou treinador de vendedores, desenvolvedor de equipes, consultor em marketing, consultor de empresas. Então, levar esse trabalho para trabalhar o P de pessoas fez com que eu criasse esse material usando as técnicas e as ferramentas de coaching para ajudar as pessoas a entenderem o grande motivo da vida, que ela é um paradoxo e que a gente vai ter sempre um estado de humor para enfrentar esse paradoxo e as mudanças que estão certas. Então a vida é um paradoxo que depende do nosso estado de humor para enfrentar as mudanças. O nosso estado de humor somos nós que escolhemos. A raiva, por exemplo, ela é gerada através do empecilho. Se alguém te joga algo que não é de acordo com o que você quer, você fica com raiva. Entre outros sentimentos que a gente explicou ontem lá na palestra. E enfrentar esse paradoxo com humor, com mudança, é o que o coaching ajuda através do autoconhecimento, que a pessoa consiga melhorar qualquer coisa que ela queira. Por quê? Porque o coach ele não vai sugerir uma mudança, ele sugere uma pergunta. A própria pergunta que você me responde gera em você um movimento de mudança. E a gente então serve só de guia, de treinador, de alguém que está por perto e que ajuda a descobrir um caminho para que você faça a sua própria história através das ferramentas que a gente vai apresentando. Agora, o autocontrole é fundamental. O autocontrole. A pessoa, por exemplo, você falou, né, às vezes tem pessoas que se desperta um ato de fúria, né? E depois se arrepende. Então, a pessoa é bom naquela hora, como uma senhora uma vez estava lá numa lanchonete nos Estados Unidos e tinha um cliente chato. Ninguém atendia aquele cliente, né? Mas uma menina ia lá sempre, ele mal-humorado, e ela atendia bem, tal. Aí, um dia, ela notou a ausência dele e passaram-se uma semana, ela, com aquele autocontrole dela tal, foi procurada por um advogado. E ele chegou para ela e falou assim, você é fulano e tal? Tá.
Então aqui está um cheque de $50 mil com aquele cidadão que você atendia, mal-humorado, mas que você atendia muito bem. Então esse autocontrole também é fundamental para o sucesso, não é isso? A emoção, ela é igual aos nossos músculos. Então a gente tem que treinar diariamente. Eu erro, todo mundo erra, nós somos seres humanos. É aprender com o erro, a forma de se falar, de se trabalhar, é que você trabalha esse desenvolvimento de emoções, como se você estivesse trabalhando um músculo. A emoção ela tem que ser trabalhada diariamente. E quando você começa a ter conhecimento próprio de como você funciona, você tem mais facilidade para trabalhar essas emoções, com mais empoderamento. Por quê? Porque você tem mais autoconhecimento. Agora, me diga uma coisa, como você vê, por exemplo, tem grandes empresas americanas, eu falo americana porque nós temos muitos bons exemplos lá. Aconteceu um fato também, que um dono de uma grande lanchonete, né, de uma grande empresa de fast food, ele sempre se vestia de pessoas humildes, uma hora um japonês, uma hora um chinês, uma hora um italiano, tal, e ia nessas lojas dele, que eram muitas lojas nos Estados Unidos. E num dia ele chegou lá de mendigo, naquele ambiente lindo, pessoas todas famosas ali presentes, e ele cheirando mal vestido, maltrapilho, e sentou-se bem no centro do salão. E aí uma funcionária foi com muita educação, foi lá, e gente se sentindo mal, saindo até perto dele, tal, os clientes e tal, e ela atendendo bem. Aí chegou o gerente e falou assim para ela: olha, se ele não pagar, vou descontar do seu salário. Falou: não tem problema. Aí o rapaz foi embora. A hora que ela foi levantar o prato, tinha uma nota de $100 e era realmente o dono da empresa que estava ali. E ela foi promovida uma semana depois a gerente daquela unidade. Então, por exemplo assim, essa metáfora que nós estamos colocando aí, elas também é esse tipo de trabalho que você está fazendo. Ele fez como se ele fosse um cliente oculto. Exatamente. O trabalho que a gente faz é para que as pessoas não precisem chegar nesse ponto. Não precisa chegar nesse ponto. Treinar o colaborador para ouvir a pessoa que está ali na essência de... Mas aí, Éder, mas aí é que está. Por exemplo, o gerente daquela unidade, ele tirava o cara dali, expulsava o cara dali. Entendeu? Então existe o funcionário que ele tem aquele autocontrole, ele enxerga aquilo como humanidade. E como é que você vê essa situação delicada? Como é que você vê essa situação de desenvolvimento humano no caso? Por exemplo, no caso dele, ele deve ter percebido que a equipe dele não está trabalhando do jeito que ele gostaria que tivesse. Sim. Ou não agindo do jeito que o ser humano merece. Perfeito. Então isso tudo é questão de estratégia e direção, de fazer um trabalho de liderança humanizada, onde você respeite mais a pessoa que trabalha com você e quem chega para comprar ou não, trabalhar esse vínculo de uma forma mais respeitosa. Primeiro para mim, depois para o outro. E é por isso então que essas grandes empresas, ou pequenas empresas, médias empresas, também estão entrando nesse sistema, né, nessas palestras, usando os coaches para que realmente os funcionários tenham aquela abrangência? O coaching com autoconhecimento, eu aplicando ferramentas em você, que é meu colaborador, e descobrindo o teu ponto forte, teu ponto fraco, eu vou gastar menos tempo para alavancar e maximizar aquilo que tem de bom em você. E não perder tempo para querer mudar algo que eu não vou conseguir mudar. Então é saber jogar, vamos dizer assim, com as peças dentro da empresa, para que você possa ter um movimento estratégico que chegue até onde você quer chegar. Então, se eu conheço bem o território, as pessoas que estão comigo, eu consigo liderar essas pessoas com maior facilidade. A liderança humanizada é transformar um gestor em líder e que se importe com o ser humano que está ali do lado. Agora, uma empresa também, ela não pode só se limitar a dar esses treinamentos e só focar nisso. Ela tem que também ter a qualidade de vida fora daquele sistema de trabalho. E uma empresa de Santa Cruz do Rio Pardo me chamou a atenção, aliás, já tem quase 1.500 funcionários, que existe lá um departamento de cultura e de atendimento aos funcionários e dependentes, como a música, por exemplo. Então eu vi com muita satisfação uma menina de Santa Cruz tocando violino, em alto nível.
Então, veja bem, é que não você disse, é um despertar. E se não fosse essa empresa com essa visão? Se você leva o parente, o seu filho, você é meu colaborador, eu levo a sua família para fazer parte da minha família, você gera um vínculo, uma conexão muito maior. Tem muitas empresas que fazem isso. Por quê? Porque gera maior produtividade no colaborador, porque ele se sente mais parte daquilo. O pertencimento é muito poderoso para que haja mais produtividade. E hoje o pessoal, com essa velocidade de informação, de internet, de cultura, o colaborador ele não está esperando muito tempo, não. Ele está querendo aquela empresa que faça isso por ele. Porque se não tiver ali, ele vai procurar outro lugar. A gente sabe que a gente vive um momento delicado no Brasil hoje na questão de emprego. Perfeito. Então, mas mesmo assim, você vê profissionais com grande potencial e currículo, está numa empresa, mas ele não tem aquela conexão com o dono, ele não se sente pertencente àquilo ali, ele vai procurar outro lugar em que ele sinta-se melhor. Então, atrair a família, criar variáveis e diferenciais para que a família faça parte da empresa, faz com que o colaborador seja mais produtivo. E eu tenho mais um bom exemplo em Santa Cruz do Rio Pardo dessa mesma empresa, que daqui a pouquinho a gente vai falar e também debater aqui. O Éder vai também fazer as colocações dentro dessa palestra que ele fez com muito sucesso ontem na Estácio de Sá. Visual Calçados, são 3 lojas para melhor atender, da criança ao adulto. É só procurar o Lorival, seus filhos e também todos os seus funcionários. Um melhor atendimento da cidade. A Visual também conta com a Visual Kids para o seu filho com todos os lançamentos e tendências. 3 lojas estão ali bem no centro da cidade. Uma na Rua Paraná 400 e as outras 2 na Cardoso Ribeiro 391 e 329. Visual, a loja do Lorival. E sempre um desconto especial para você que está assistindo aí o Tribuna Independente. Alto Posto Machado, ontem eu falei com o Alcides, ele já está se recuperando e logo estará de volta lá no comando da sua empresa. Aliás, a sua empresa vem sendo muito bem conduzida pelos 2 filhos e são duas lojas, 2 postos, um no centro da cidade, ali na Cardoso Ribeiro com Altino e outro também ali na SP 270 no Parque Minas Gerais, onde você é atendido com o maior carinho e seu carro realmente vai ter o tratamento que merece. Eu disse Alto Posto Machado. Service Security, também estive com o Cezinha falando com ele e realmente aí a empresa não para de crescer e sempre inovando, sempre preocupada com a segurança do patrimônio público da nossa cidade e também de toda a nossa população e também a população que chega à porta até a nossa cidade. Afinal de contas, Ourinhos é uma cidade com 113 mil habitantes, segundo o IBGE, e lógico que aqui é um centro comercial por excelência, tanto na saúde e na educação também. Então, realmente, é preciso ter segurança. E uma delas, ontem eu estive assistindo a um vídeo do Wagner, o Coronel Wagner, que é da Secretaria de Segurança Pública do município, e onde lá no céu, tem uma unidade do céu ali no Recanto dos Pássaros, crianças pichando: polícia, pare de pegar no nosso pé. Então, ele com muita categoria, com muita calma, ele foi lá, pintou tudo aquilo lá e pediu, logicamente, que a criança não fizesse mais aquilo e que se ocupasse com outras coisas, ou então se utilizasse daquelas dependências para que ele pudesse também praticar esporte, biblioteca e outras coisas mais que aquele centro oferece. Então, realmente está de parabéns o Coronel Wagner. Há 17 anos no mercado, a Service Security está localizada na Avenida Doutor Altino Arantes 131 e, lógico, realmente um pessoal competente para cuidar de todos nós. Daqui a pouco nós vamos retornar para o 3º bloco falando com o Éder Marques a respeito da sua palestra ontem de muito sucesso lá na Faculdade Estácio de Sá, aqui na nossa cidade de Ourinhos. Até daqui a pouco, telespectador. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em 2 horários, de segunda a sábado às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na TV
Suas tardes são na TV Paranapanema. O programa Casa e Companhia traz para você o que há de melhor no nosso artesanato, além de um bom bate-papo sobre os mais diversos assuntos. Programa Casa e Companhia, de segunda a sábado às 3:30 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 7:40 da noite, aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário. Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com/TV Paranapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin. Zorro. Jornada nas Estrelas. Terra de Gigantes. O Túnel do Tempo. E muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. Retornando, telespectador, sempre uma satisfação falar com vocês, adentrar a sua casa, né? Vocês estão aí nos assistindo, daqui a pouco também nós temos à noite a reprise desse programa, no YouTube também, no Facebook, nós estaremos aí levando essas mensagens que vocês poderão tirar proveito para as suas vidas, né? Esperamos que isso realmente ocorra. E lembrando, nós estamos com o Éder aqui, lembrando que o Roberto Marinho da TV Globo, a TV Globo começou em 1965. Ela começou com uma câmera de televisão, fazendo uma cobertura de uma enchente no Rio de Janeiro. E ele só foi tornar-se milionário depois dos 65 anos. Entendeu? Então, olha o que é a Rede Globo hoje, uma das potências da comunicação mundial. Então, tudo isso são efeitos multiplicadores que o Éder vai falar agora, e também um exemplo dessa empresa de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu estou falando porque eu estive lá conversando com um cidadão muito humilde, muito simples, e ele foi homenageado por essa empresa. E ele não sabia que o filho dele seria realmente o homenageado. Aí o que aconteceu? Ele, a esposa e a filha, eles entraram lá, trocaram como se fossem funcionários, e quem foi homenageado foi o seu filho. Então realmente ele sentiu-se muito lisonjeado, e esse será um multiplicador dessa empresa. Aliás, Éder, isso tudo faz sentido, né? Se você alguém se apodera desse conhecimento, quantos não seguirão esse mesmo caminho, né? Na verdade, essa empresa, a gente conhece ela tem um trabalho excelente na questão de RH, recursos humanos. Nós temos muitas empresas aí. Ela é uma grande empresa hoje, mas já foi pequena. Perfeito. E ela tem esse trabalho desde pequena. Tem muita empresa que tem o RH, mas na verdade é só um departamento pessoal. O recursos humanos envolve trabalhar verdadeiramente e realmente o ser humano. Qual é a melhor maneira de ele produzir? Qual é a melhor maneira de comunicar com ele? De fazer ele se inteirar com o processo, com a empresa. É isso que o RH vai buscar e que essa empresa faz muito bem. É estender a empresa para além do ambiente físico dela. É fazer o colaborador levar a empresa para casa, no coração, na mente, e com isso produzir mais. Exatamente. Você diminui o turnover,
que é a saída, a rotatividade, e o absenteísmo, que é a falta do funcionário. Exatamente, isso aí é de fundamental importância, porque são vários departamentos uma empresa desse porte, né? Então a gente, lógico, se algum funcionário por acaso não compareça por algum motivo, realmente ele vai ser ali um desfalque, principalmente em áreas realmente que necessitem de pessoas de um quilate muito maior. Agora, ontem, nós estamos falando de desenvolvimento humano. Eu gostaria que você falasse também sobre esse tema. O coaching é uma metodologia para desenvolvimento humano. Nós temos a área como a qualidade de vida, o relacionamento, o profissional e o conhecimento. Então é desenvolver essas áreas de acordo com a necessidade de cada um. Eu gosto muito de usar uma metáfora que é bacana. Por que o elefante de circo, quando ele fica grande, ele continua amarrado naquele toco e ele não foge? Porque ele, desde pequeno, ele foi condicionado àquele toco. No início ele gastou todas as forças dele, tentou de tudo quanto é maneira, porque ele era mais fraco que o toco. Ele não conseguiu, ele desistiu, ele aceitou aquilo. E hoje grande, ele já não sai. Por quê? Porque ele aceitou aquilo. E o ser humano, de certa maneira, aceita ou não. E isso é a crença, é aquilo que ele acredita. E toda mudança depende de mudarmos a nossa crença. É assim que acontece uma mudança efetiva, duradoura. É tendo a mudança no meio da pirâmide, que é a crença e os valores. Aquilo que você fala para você, o que é que te impede de chegar aonde você quer chegar? Que história você fala para você? Nós perguntamos ontem lá e eu selecionei 3 pessoas para poder ver essa diferença cultural de cada um. A vida para você, pensa aí agora, a vida para você é o quê? Complete a frase, a vida é. Aí as pessoas, cada um tem a sua percepção. E o que a gente percebe nisso? Né? Sendo redundante, que ela pode ser uma luta, pode ser um mar de oportunidades. Para você a vida é o quê? Realmente. Realmente é uma bem colocado isso, né? Afinal de contas, você faz as suas escolhas. Você faz as suas escolhas. Então, às vezes, a gente toma um caminho que nem sempre é aquele desejado, mas você tem todo o livre-arbítrio para mudar essa situação. Não é porque você, às vezes, está acomodado, bem de vida, que você só vai ficar ali acomodado. Você tem que olhar do lado, porque também tem gente subindo, né? Tem gente acompanhando. O que você acredita gera a sua realidade. Se eu acredito que a vida é um mar de oportunidades, eu vou estar vendo oportunidade em tudo. Oportunidade de negócio, oportunidade de pessoas, de relacionamento. Se eu acredito que a vida é uma luta, tudo vai ser uma luta para mim. Assim é a vida. Então, mude o seu mindset, que é o seu mapa, através dessa simples mudança de assumir que eu sou o marinheiro do meu navio. Eu sou o comandante daquela nau que está ali sendo direcionada para um destino. Me corrigiu, tá bem legal, o comandante marinheiro. Ficou não, aí, mas então, é isso aí que é importante, viu, telespectador? A gente tem hora que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, viu? Tem hora de dar um passo para trás, às vezes não é você fracassar não, viu? Tem hora que a gente descartar umas coisas, tem gente que se desapega, tem gente não, que se apega a tudo. Aliás, esse desapego, como é que funciona isso? É simples, você pega, por exemplo, um copo d'água, ele tem 100 gramas. Se eu segurar esse copo d'água por 1 minuto, ele continua tendo 100 gramas. Se eu segurá-lo por 10 minutos, ele continua tendo 100 gramas. Se eu segurá-lo por um dia, ele continua tendo 100 gramas, mas o meu braço vai descendo, vai cansando, vai pesando, vai fadigando. O problema é isso, é assim. Pessoas convivem melhor com o problema, por quê? Porque largam aquilo, deixam de lado, aceitam, não carrega. Porque quanto mais carregar, mais vai doer. O fardo vai ficando. O desenvolvimento pessoal depende primeiro de você tomar essa iniciativa, de você elevar seus padrões, buscar sempre melhor pessoas do que você, pessoas que possam te ensinar, que você possa se modelar, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. E mudar esse padrão de crença e sempre rever, eu errei aqui, o que eu poderia ter feito diferente. Sentar e colocar no papel o que eu não quero mais. E eu fazendo aquilo que eu não quero mais, quais são as consequências? Tudo que a gente coloca no papel, assim como a meta, funciona. E coloca data para acontecer. Atingir o objetivo. Esse material que eu criei para a empresa, eu falei, eu vou fazer um treinamento para pessoas
para que elas possam compartilhar isso com o outro, porque o coach é a corrente do bem. Quando a gente vai lá e toca uma pessoa, se essa pessoa levar isso para frente e tocar mais outras pessoas, com uma simples palavra que a gente diz, eu já me sinto realizado e essa pessoa já entrou para o coach, que é a corrente do bem. Os elos só vão aumentando. Agora, nessas mudanças, por exemplo, tem muita gente que vai acumulando, por exemplo, coisas antigas, vai deixando lá num cantinho, daqui a pouco vai mofando, aquilo lá vai se deteriorando, daqui a você vai lá num quartinho no fundo do quintal, tá tudo cheio de coisa pendurada, aquela coisa toda, esse mofo, essa situação assim de abandono. Como assim você nota, como você percebe que você está se abandonando? Como é que a pessoa... É preciso o que para que ela não haja esse desapego de uma forma geral? Como é que você veja essa colocação? Olha, é uma pergunta bem complexa, né, Valdomiro? Porque cada ser humano age de uma maneira. E esse desapego depende do que é, se é um sentimento, se é algo material. O que eu aprendi com o Anthony Robbins, isso fez muito sentido para mim, muita coisa na vida, é o seguinte: não quer se decepcionar? Não quer ficar frustrado? Primeiro tem um plano, um trajeto, uma data. E principalmente, como diz o Dr. Augusto Cury, tem a disciplina. Porque pessoas com sonhos, sem disciplina, são frustrados. Pessoas sem sonhos, disciplinados, são zumbis emocionais. E ter esse direcionamento e planejamento e disciplina vai fazer você atingir seu objetivo. E o Anthony Robbins diz o seguinte: troque a sua expectativa pela sua apreciação. Quando você aprecia momento bom, momento ruim, e sempre com a mãe das virtudes, que é a gratidão, você não tem medo, você não tem ódio, você não tem raiva. Seja grato pelo bom, pelo ruim, e troque sempre a sua expectativa pela sua apreciação. Perfeito. E também quem está realmente com a gente aqui é a cerâmica Teto Forte. Desde 1967, uma história de tradição na indústria de telhas cerâmicas, fazendo seus produtos sinônimos de qualidade e durabilidade. E esses produtos são submetidos a um rigoroso controle de produção, desde a cuidadosa extração de sua matéria-prima até a comercialização, reflexo, lógico, dessa importante empresa que respeita o meio ambiente. E ela não para de crescer. O endereço? Rua Padre Rui Cândido da Silva, 3000, na Vila Musa. tetoforte.com.br, a força que protege, a qualidade que conforta. Empório Daqui Plástico, Empório Presentes, 37 anos o Gerson fundou essa empresa que hoje tem de tudo: chá bar, chá de casa nova, chá, olha, chá de bebê, olha, enfim, casamento, tudo que você precisa para o seu lar, lá você encontra. Então, quer atingir seus objetivos e melhorar toda a dinâmica da sua residência? Empório Daqui Plástico, Empório Presentes, Rua São Paulo 513, 506. Empório Daqui Plástico, aqui tem de tudo. Empório Presentes, sempre presente na sua vida. E a Funerária Ourinhos, naqueles momentos difíceis, ela presta o atendimento que a família enlutada necessita. Possui um centro velatório com toda a infraestrutura. E também seus funcionários estão ali prontos a dar um melhor atendimento. É só ligar para o Calé 33224467 e ele realmente vai estar ali 24 horas para melhor atender nesses momentos delicados da nossa existência. Nós vamos ao último intervalo e daqui a pouco a gente retorna nesse bate-papo muito legal com o Éder Marques sobre esta palestra de ontem nesta importante faculdade de Ourinhos, a Estácio de Sá. Daqui a pouco a gente retorna. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em 2 horários, de segunda a sábado às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na TV Paranapanema.
Suas tardes são na TV Paranapanema. O programa Casa e Companhia traz para você o que há de melhor no nosso artesanato, além de um bom bate-papo sobre os mais diversos assuntos. Programa Casa e Companhia, de segunda a sábado às 3:30 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 7:40 da noite, aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário. Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com/TV Paranapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin, Zorro, Jornada nas Estrelas, Terra de Gigantes, O Túnel do Tempo e muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. E agora, telespectadores, estamos nos últimos minutos desta quarta-feira do nosso Tribuna Independente, mas eu estava comentando com o Éder aqui, que eu fui fazer uma faxina em minha residência. Eu tirei 20 sacos de coisas que eu poderia descartar, porque o cuidado disso me traria realmente um tempo, ia me despender um tempo precioso, e realmente eu não precisava daquilo para que eu continuasse meu trabalho. Éder, como é que você vê tudo isso? O ser humano, ele faz tudo para mudar a forma como ele se sente no momento. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa para mudar a forma que nós nos sentimos. Uma foto postada no Facebook para me sentir melhor, ou na praia, em qualquer lugar, ou comprar algo para... Então fazemos isso por dor ou pelo prazer. Nós no marketing, nós vendemos mais com a dor do que o prazer. E em certo momento ali na sua casa, você teve uma dor de ter que se mexer, de tirar com aquilo, de mexer com aquilo, ou porque você tinha uma lembrança, ou porque estava pesado, ou porque você não estava sozinho. O teu nível de dor era maior que o seu prazer. Então você deixou de lado. Em algum momento você enxergou que o prazer de se livrar daquilo ia ser maior que a dor de se mexer, de mudar. Então tudo na vida vai ser por dor ou por prazer. É assim que a gente faz as coisas na vida e sempre para mudar a forma que nós nos sentimos. A chave do sucesso, uma delas, ousadia? Isso, o pastor Cláudio Duarte fala muito nisso aí. Eu estudei muito para fazer essa palestra, O Segredo dos Vencedores. Denzel Washington, entre outros. E ele diz que o seguinte, nós encontramos sempre 4 características que é base fundamental no vencedor, no campeão. Primeira, ousar. Ousar e fazer diferente. Você estava me dizendo aí o caso da mudança da hora da empresa. Tem muita empresa que está aí querendo um resultado diferente, mas não usa, não faz nada diferente. E quando ele ousa e faz esse diferente, ele tem que ter coragem. A coragem é continuar fazendo aquilo, persistindo naquilo, errando, aprendendo e continuando. Né? É a fé, é o foco naquilo ali. E para quê? Para que ele encare a realidade dele sempre, possa mudar a estratégia e, por fim,
dentro dos 4 segredos dos vencedores, ele superar as limitações. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: a sua visão vai ser sempre maior que os seus recursos. Né? Não é o caso, a empresa começou, eu espero muito sucesso para a TV aqui, está no caminho, mas sempre vai ser diferente. A tua visão é maior daquilo que você tem no momento. Então, se você não encara a sua realidade, não continua fazendo com coragem e continua ousando, você não vai superar a sua limitação. Então, o segredo dos vencedores é isso aí, basicamente. E um presidente americano, nos anos lá 1800, né, ele se vestiu de camponês e foi ver a dificuldade dos lavradores americanos. E ele chegou numa fazenda e o rapaz falou assim: olha, nós não temos alojamento, o senhor vai ter que dormir no celeiro. E ele, humildemente, foi lá no celeiro, ficou lá, trabalhou um mês mais ou menos, nas férias dele. E sempre com bastante afinco, e o fazendeiro exigindo que levantasse cedo, cumprisse o horário, e tudo determinado, e ele ali, trabalhando com afinco mesmo, ordenhando as vacas, cuidando do feno, aquela coisa toda que uma fazenda, dependendo da área de atuação daquela fazenda. E um dia, o fazendeiro falou: bom, tem que acertar o pagamento dele, né? Ele não veio reclamar, e foi lá no celeiro, ele não estava lá. Só que ele leu, talhado na madeira assim: Andrew Jackson, presidente dos Estados Unidos, um grande abraço. Então, esta visão, sair do local onde está, também é uma ousadia? É o pensar fora da caixa, é pensar naquilo que você quer lá na frente. E no caso dele, ele entalhou, ele profetizou, ele escreveu o quê? A história dele. A nossa realidade é formada assim: pense, fale, escreva e sinta. Então, provavelmente, quando ele escreveu isso, quando ele entalhou aquilo, ele já sentia, ele já se via lá. E acho que você conhece a lei da atração, o segredo. Eu ganhei muita coisa na minha vida com isso. Também deixei de ganhar quando deixei de acreditar. Perfeito. Mas é real. Aquilo que você acredita, que você sonha, que você sente, você vai conseguir. É possível. Porque se alguém foi lá e fez, é possível. A questão do impossível, ele não é um fato. É só uma questão de percepção, de opinião. Eu acredito nisso. E eu, só para fazer um exemplo rápido, torcedor, vou falar de uma passagem do Manchester, o clube que eu fundei, por uma questão de eu não ter sido muito humilde quando era garoto. No Horácio Soares, eu era um bom jogador de basquete e eu não fui para a seleção de Ourinhos jogar no Ibirapuera. Então eu fundei o Manchester para que não acontecesse isso, pessoas carentes ficassem sem utilizar o esporte de uma maneira geral. E nós fomos jogar na Usina São Luís em 1970 e nós perdemos de 10-0 o aspirante e 6-0 o titular. E no caminhão, em cima do caminhão, o seu Chico Calhato, com aquela humildade dele, incentivando a gente, foi lá pagar a fiança, né, a garantia do jogo. E o Mapinha, falecido Mapinha, Roberto Gomes, né, da Silva, nasceu dia 1º de janeiro de 1956, infelizmente nos deixou alguns anos atrás. E eu falei assim: olha gente, nós vamos voltar aqui e vamos vencer o time da Usina. Aí o Mapinha se levantou, um sol, nós todo mundo com fome ali, e todo mundo, né, triste pela derrota. Falou: como? De que forma nós vamos vencer? Nós não temos time para vencer. Eu falei: temos sim, nós somos grandes. Nós vamos voltar aqui um dia e vamos vencer. E 3 anos depois, eu montei um grande time, jogava o Amadeu, tinha o Capim no gol, tinha o Cachucha, o João Ricardo, que está em Jaú hoje, também, acho que está passeando em Ourinhos também. E nós perdemos de 2-0 no primeiro tempo, o nosso goleiro defendeu um pênalti, viramos o jogo para 3-2 e depois foi uma trajetória de vitórias e vitórias, que foi um grande sucesso. Essa equipe que tem uma sede social até hoje, conduzida por um ex-goleiro nosso. Tudo isso foi acreditar realmente naquele trabalho. Isso é um excelente trabalho em crença. A crença move montanhas. Não diz que a fé move montanhas? A crença é aquilo que você acredita. Então você profetizou aquilo, você colocou aquele mindset na cabeça dos jogadores e, acima de tudo, você começou a realizar um planejamento estratégico. Quando eu fiz a faculdade, eu sou formado pela Estácio, pós-graduado pela Estácio também, tenho um MBA em Gestão Estratégica pela Estácio. Quando eu me formei, eu falei: um dia eu vou voltar aqui ainda como professor, como palestrante. Eu estive lá ontem, então para mim foi uma grande realização. Agora, se eu não tivesse estudado, buscado conhecimento, tido vivência comercial, porque eu fui por mais de 10 anos gerente comercial, eu tive muita bunda na cadeira, desculpe o palavrão, pessoal,
e conhecimento de campo. Então esse conhecimento é o que me permitiu fazer um trabalho e poder chegar até lá e trabalhar. Então não adianta só sonhar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, colocar os pés aí na estrada da vida e chegar aonde você deseja e logicamente depois realmente trabalhar e mais ainda para que você continue sempre com sucesso. E quem está com sucesso são os nossos apoiadores culturais. O Águia Produtos de Limpeza são produtos de qualidade e quando você precisa de alguma coisa, entregas a domicílio, 3326-6782. A Medic Tintas, se você quer fazer um orçamento, é só comparecer na Rua Brasil 681 na Barra Funda e o telefone é o 3335-6237. A Delivery da Maiara também é uma empresa que não para de crescer. É só baixar o aplicativo, sair usando e lógico você vai ter uma infinidade de empresas aí que vão te dar as refeições, os cardápios e você não vai acrescentar nada no seu pagamento. Delivery Much é só baixar o aplicativo e você vai ser muito mais delivery. JRS Hernandes, recuperação de créditos, você tem empréstimo pagando juros abusivos, compareça à Avenida Dr. Altino Arantes, 131, no prédio JJ Carvalho, sala 34, que você vai ter toda a orientação se você tem seus direitos realmente naquele processo, certamente você vai sair com um bom resultado. Visual Calçados, 3 lojas, uma na Rua Paraná 400 e outras 2 na Cardoso Ribeiro 391, 329, todas elas no centro da cidade. Alto Posto Machado, também são 2 postos de gasolina que estão fazendo a diferença na nossa cidade. Um na SP 270 no Parque Minas Gerais e outro bem no cruzamento da Cardoso com o Altino Arantes. Alto Posto Machado realmente é uma referência. Service Security são mais de, hoje está passando de 1.500 câmeras de monitoramento cuidando de toda a nossa segurança e do patrimônio público da nossa cidade. 17 anos no mercado. Cezinha é realmente um empresário de muito sucesso. Avenida Dr. Altino Arantes, 131, bem no centro de Ourinhos. Cerâmica Teto Forte, como já falamos, o Flávio vai estar jogando também no dia 7 de setembro, lá no Jogo das Estrelas, e nós vamos estar lá para registrar esse fato, viu, Flávio? Parabéns à sua empresa, que está ali na Rua Padre Rui Cândido da Silva 3000, com uma empresa que não para de crescer. Empório Daqui Plástica, Empório Presentes, 37 anos de muito sucesso. O endereço? Na Rua São Paulo 513-506. Empório Daqui Plástico, aqui tem de tudo. Empório Presentes, sempre presente na sua vida. E a Funerária Ourinhos, naqueles momentos difíceis, a Funerária Ourinhos, o Calé e seus funcionários estão 24 horas à inteira disposição. É só ligar no 33224467 e naquele momento inoportuno, realmente, momento difícil, você vai encontrar todo o amparo que a sua família necessita. Éder, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Esperamos ter mostrado ao nosso telespectador da importância de acreditar, ousar, e isso são ferramentas valiosas em nossas vidas. Muito obrigado. Ô, meu parceiro, eu só tenho a te agradecer, amigo do meu pai, meu amigo, né? E, de novo, tá aí, sempre que quiser, estamos à disposição. Grande abraço a você e a você aí que assistiu, nos prestigiou com a sua principal moeda, a sua principal força, que é o seu tempo, dispensando o seu tempo para ver a gente falar aqui. Muito obrigado, realmente, telespectador. A gente vai retornar na segunda-feira, porque nós temos o feriado de 7 de setembro. Então, desejo a todos um ótimo feriado de sexta-feira, um excelente final de semana e até segunda com o seu Tribuna Independente. Um abraço, tenham todos uma boa noite.